gravar. Ok. Bom, então, nesse sentido, é importante entender como esse consumo de tecnologia ou essa criação de novas tecnologias, processo de ilustração, vem, por suposto, está atado, está unido, tá, a um consumo de energia. Aqui temos um mapa comparativo, tá, desse consumo mundial de energia por habitante para o ano 2010, tá? Então, por exemplo, os países com maior consumo são os países do norte, principalmente Estados Unidos, e aqueles países que também produzem uma quantidade importante de petróleo, que estão basados todos os processos tecnológicos no uso de petróleo, né? Que estão no processo de industrialização, como por exemplo os países do norte de África e do sul de África. Então, é importante entender, nesse sentido, como o consumo faz parte desses processos que vão mudando ou que vão mostrando essas mudanças nos estilos de vida, tá? Eh, por exemplo, aqui temos em Cassino um tipo de uso de energia eólica, em outros locais tem um pouco mais de uso, também de uso de energias renováveis, mas a grande quantidade, tanto para processos industriais, que são o que mais consome, mais que o mesmo consumo da população, é muito, muito, muito grande, vem sendo produzido através de carbono, de petróleo, das antigas, isso não está mudando. Por exemplo, aqui temos esta matriz energética mundial em comparação do que como foi usado, como era usado a energia, as fontes de energia no ano 1973 e comparação com 2014. Por exemplo, temos 6.101 megatoneladas para o ano 73 e praticamente o duplo para 2014. Tendríamos que ver para o ano 2021, que provavelmente será um pouco próximo também ao duplo. Então, aqui vemos nós, por exemplo, como o carvão ocupava 24,5%. E passamos para o 2014, o que aconteceu? Só tivesse um incremento, tá? Ele não foi reduzido. Do petróleo passamos do 46% a uma redução de 31,3%. O gás natural, então, ele foi reduzido, ele foi trocado esse percentagem com o tipo de gás natural, que foi 16% e passou a 21%. A nuclear, de 1% passou a 5%. E aí, falamos das renováveis, que são a hídrica e biocombustíveis, passou de 1,8 a 10,5 a 2,4 a 10,3, praticamente sem nenhum tipo de aumento em percentagem, não em representatividade. E as alternativas, elas começaram a aparecer. Muito bom. Então, praticamente, provavelmente a mesma 2021 vai ser exatamente o mesmo. Tá? 2020 provavelmente vai ser muito perto, com um incremento mais daquelas renováveis, mais em comparação, se temos 13.000 megatoneladas, e depois vamos a ter 20.000 megatoneladas, com essas percentagens, praticamente todas o uso de energia simplesmente está crescendo, não está mudando, não está sendo mudado por energias alternativas, não, ela está simplesmente se incrementando. E também vemos, por exemplo, a produção de alimentos, tá? Nesse sentido, das afluências, dessas demandas, desses novos jeitos de nos alimentar e como nós estamos conectados, por exemplo, o que eles precisam na Suécia e que nós produzimos aqui, que não vai chegar lá, e criado ou entendido também dessa comparação entre, por exemplo, aqui vemos para o ano 2006, a produção de alimentos, tá? Em color verde, em tons de verde. Quais são os países que mais produzem alimentos? A China, ainda Estados Unidos, Brasil, está. A Rússia, Austrália, etc. Tá? Tem aumento, uma grande quantidade de produção de comida. Tá? Também temos vários países pequenos, no caso de Peru, Colômbia, Marruecos, Egito, Arábia, que produzem também alimentos de algum tipo,
y también están exportando. Entonces, esa producción agrícola mundial, vamos a ver, por ejemplo, en región, fue cada vez descendiendo, está, por ejemplo, en África, y aumentando en otras regiones. Cuando aumenta en otras regiones el proceso de producción de alimentos, no está, o por ejemplo, en Norteamérica, que se mantiene, no quiere decir simplemente que, por ejemplo, a Asia o América Latina están produciendo o que las otras regiones dejaron de producir. Eso no quiere decir que simplemente ahora Asia, que América Latina están gerando mayor cantidad de alimentación, de alimentos. Es simplemente que a capacidad de producción de esos países de esas antiguas regiones fue simplemente trasladada aquí. ¿Tá? No es simplemente que les dejaron de producir, no. Ellos siguen manteniendo una misma mínimo de producción básica para ellos y que ya he encargado, traslocada ese proceso de producción a otros países. Tá? Entonces, simplesmente elevar os problemas da produção, das causas da produção de alimentos a outros países. E a questão é que os crescimentos desses alimentos não são alimentos diretos de consumo humano, como a soja, o maíz. O maíz não é que todos estamos aqui comendo milho, no que todos aquí estamos comiendo milho, la producción de milho incrementó y todos comemos más milho. No, es que este tipo de alimentos son llevados para alimento de gado. ¿Tá? Y ahora, una comparación interesante aquí de cuáles son ese tipo de estilos de vida entre esa producción de alimentos e ese consumo por país. Por ejemplo, vemos este mapa de aquí embaixo, que es bien interesante para ver, y que le muestra a relación entre la diferencia entre exportaciones y menos importaciones, que le exporta y que le importa, esa balanza económica, y esa balanza interna y el consumo. Tá? ¿Cuánto de eso que finalmente sale y entra versus cuánto de consumido dentro de ese país en niveles de calorías? Y aquí ven algo bien interesante. Os países que mais conseguem um superávit, tá? Tem essa diferença, que é esse que exporta muito mais, e que finalmente seu consumo é maior, é mantido através desse processo, quer dizer que são aqueles países que têm a maior renda para poder comprar alimentos, para etc., são aqueles países que maior consumem. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, Canadá, Francia, creo que es Kazajstán y Australia y Argentina. Entonces son países que tienen muchas exportaciones, una gran cantidad de exportaciones, pero consumen una menor cantidad de esas exportaciones. Finalmente, porque, por ejemplo, en el caso de Australia, de Estados Unidos, de Argentina, son los mayores productores de cereales del mundo. Y esos son cereales para alimento de gado. Entonces, quiere decir que ese superávit es representado por una gran cantidad de productos que son cultivados, más que no son consumidos en el local. ¿Tá? Otros países que tienen una relación, falando así, negativa, quiere decir que consumen realmente mucho más, son los países que ellos mismos producen, son los países del norte de África, algunos países de Europa, como vemos aquí, etc. Quiere decir que, por ejemplo, países como España o países como Portugal tienen esa situación. Tá? Eles não estão consumindo a mesma quantidade que eles produzem. E o mesmo acontece com outros países, por exemplo, da região andina, etc., México. Tá? A maior produção realmente vai sendo dada em função desses jeitos de demanda. Então, a maior quantidade de demanda que vemos aqui, parece que, estamos falando-se, que tem maior quantidade de dinheiro, mas que finalmente não são alimentações diretas para as populações, mas que são alimentações ou produtos que vão a outro tipo, são como alimentos intermedios, ¿tá? Esa producción de alimentos intermedios. Entonces, es importante entender como, por ejemplo, ese proceso de crecimiento de población humana tiene un poco más de, no es simplemente que tengamos más filhos, que tengamos más crianças, que a misma sociedad va a crecer, es que simplemente es que existen unos procesos
de fluxos que se van conectando entre los diferentes componentes que son resultado de esa misma interacción que tiene un crecimiento de la población humana con otros valores intermedios, tá? Con otros produções intermedias. Então, por exemplo, aqui temos na parte mais alta deste gráfico, temos, por exemplo, a população humana, o tamanho e o uso de recursos, tá? Essa seria a afluência. Então, o que nós vemos aqui, por exemplo, os empreendimentos humanos, temos agricultura, indústria, recreação e comércio internacional, vão se conectando com três componentes que eles vão mudar, que vão puxar algo chamado os drivers. Tá? Esses drivers são como aquilo que leva alguma coisa. Por exemplo, em um sentido mais prático, um driver, por exemplo, é o frio. Tá? Por exemplo, para nossos corpos, o driver do frio. Baixa temperatura, o driver é o frio. O que causa esse driver? Que nós precisamos de nos abrigar. Tá? Então, o driver é aquilo que dirige, que leva algum tipo de dinâmica, o efeito posterior, tá? O que produz como uma pressão, como puxar sobre o estado, tá? Quando, por exemplo, vocês lembram, pressão, estado, resposta, lembram desse impacto ambiental, pressão, estado, resposta? Nesse sentido, vocês têm uma pressão, um estado e uma resposta. Toda essa pressão é o driver, aquilo que puxa esse estado, o sistema, e cria um novo efeito, tá? Então, nesse sentido, nossas mesmas atividades, tá? Tem esse tipo de drivers, tá? O que nós, para levar a cabo essas atividades, vão acarrear certos efeitos, para levar certos efeitos. Por exemplo, temos a transformação da terra, que vocês veem, o desmatamento, algum tipo de silvicultura, pasturas ou identificação dos meus cultivos. De outro lado, por exemplo, temos as adições bióticas e as perdas. Por exemplo, temos invasão, nós levamos mais animais, outro tipo de animais forâneos aos sistemas naturais que vão cambiando as estruturas de biodiversidade, a caça, a pesca, etc. E lembremos que entre essas mudanças ou entre essas transformações vêm sendo alguns efeitos médios ou intermedios ou resultados causados pelas mesmas mudanças da química, da biogeoquímica global. Não? Você já lembra muito bem, já tem bom conhecimento sobre o carvão, nitrógeno, água, químicos sintéticos e outros tipos de elementos que vêm sendo causados dentro desses processos. Agora, por exemplo, vemos aqui, vou mostrar aqui com o ponteiro. Com o ponteiro é o processo de transformação, por exemplo, da Terra. Tá? Ele vai criar um novo tipo de geração global, tá? De bioquímicos. Neste caso, também vai criar umas mudanças climáticas devido a esse aumento de gases de efeito invernadeiro, aerossóis e mudanças de cobertura. E também vai contribuir essa perda, essa transformação da Terra a uma perda de diversidade biológica. Tá? Entre eles mesmos estão se retroalimentando, como nós vamos já conhecer. Não? Todas as coisas que simplesmente acontecem, tem um efeito e já desapareceu. Esse efeito vai realimentar ou reabastecer ou vai ter um feedback com as mesmas causas. E aqui, por exemplo, temos a perda, vai criar uma biodiversidade, etc. Então, o que acontece finalmente é um tipo de retroalimentação entre as mudanças do clima e a perda de diversidade biológica, da biodiversidade. Então, esses são chamados nossos drivers, tá? São coisas que vão mudando na trajetória. Aqui vemos outros exemplos, tá? Porque os drivers também, existem drivers próximos ou diretos, ou drivers secundários ou indiretos, ou também chamados drivers subjacentes, tá? Um driver próximo é aquilo que nós estamos produzindo, tá? Que nós não estamos produzindo. Nós, não sei, precisamos desmatar para colocar uma nova cultura, precisamos de colocar gasolina no carro, então colocamos gasolina no carro. Mas o que vai detrás disso é chamado o driver subjacente ou driver indireto, que não é tão indireto, é melhor chamado subjacente. Então, por exemplo,
desses componentes que faz parte dos ecossistemas terrestres, por exemplo, temos para a Terra, temos um driver próximo, que é, por exemplo, o desmatamento, práticas agrícolas e abandono das terras. O que vem detrás desses drivers são a demanda por alimentos, recreação, outro tipo de usos de serviços ecossistêmicos ou bens ecossistêmicos. Tá? Por exemplo, na atmosfera temos a queima de gases de combustíveis fósseis, mudanças no uso da terra, queima de biomassa e tecnologia industrial. E qual vem detrás disso? As demandas por mobilidade, consumo, produtos e alimentos. Então, tudo aquilo que seja as drivers próximos, tá, ou diretos, são aqueles que nós estamos criando, tá? Mas o que vem detrás são chamados esses drivers subjacentes, tá? Que são precisamente nossas demandas. Cada um desses drivers próximos tem uma demanda detrás. Então, a situação não é simplesmente reciclar, tá? Ou seja, nós estamos cuidando do planeta reciclando. Mas o que nós estamos reciclando? Os produtos que nós compramos. Que produtos nós compramos? Produtos que são envasados em plástico. Por que compramos produtos envasados em plástico? Porque nós não produzimos. Então, eu compro um iogurte ou compro uma leite, qualquer coisa. Como eu não produzo a leite, então eu devo comprar. Então, que sentido tem reciclar, tá? Ou reutilizar, etc., não tem nenhum sentido. Porque nós não estamos diminuindo o driver subjacente, que é essa demanda. Como podemos reduzir essa demanda? Comprando os produtos locais. Mas vocês vão aqui e não tem muita fruta, não tem coisa, não tem maracujá, não tem... Lá, no Mateus, vocês têm de tudo, aqui deste lado não temos nada. Então, nesse sentido, nós como podemos mudar esse tipo de vida? Tá? É impossível. E cada vez, se vocês veem a diferença entre as latitudes terrestres, é que toda a zona tórrida, a zona equatorial, é aquela que praticamente tem tudo, tá? A possibilidade de vida é muito alta. Mas as outras, a industrialização apareceu em outras nações a causa das suas próprias necessidades, porque eles não conseguiam conservar a fruta, eles não conseguiam conservar as carnes, tá? Então, se vocês aqui temos, não sei, as cabras, temos as vacas, etc. É somente ir matar o animal e comer, tá? E comemos uma família, etc. Lá, eles não têm capacidade de manter as vacas, não têm capacidade de manter as cabras, então, eles que fazem? Eles criaram a cadena de congelação, tá? De manter as coisas resfriadas. Então, essas tecnologias aparecem através das necessidades de suprir essas demandas. Então, não é mesmo assim, é a culpa dos ricos, é a culpa dos países do primeiro mundo, tá? São as mesmas demandas. Tá? O porquê as mudanças climáticas são causadas, ou a maior quantidade de gases de efeito invernadeiro são causados pelo primeiro mundo, precisamente porque eles têm uns processos de demanda, tá? Que precisam ser supridos. De energia, de combustão, de mobilidade, etc. Tá? São zonas que praticamente eles nos devem produzir para poder suprir essas demandas, para poder fornecer essas demandas. Então, não é uma questão de ricos e pobres, tá? Mas, quando vocês veem esse processo, se nós usamos, por exemplo, um processo de medição da pobreza, com base no acesso a recursos naturais, vamos ver aqui que todos esses países da zona equatorial são muito ricos e os outros países são muito pobres. Mas, se vemos de uma perspectiva econômica, industrial, vamos ver que os ricos estão lá e os pobres estamos deste lado. Então, como isso é tão relativo, finalmente, tá? Esse tipo de processos são aquelas causas e efeitos que vão criando os drivers. Então, cada vez nosso estilo de vida, por exemplo, vou querer ser vegano ou vegetariano. Esses alimentos não são produzidos aqui na minha região, não são produzidos na Holanda, não são produzidos na Suécia, não são produzidos na Noruega. Então, os
veganos desses países, de onde traem os alimentos, do Chile, do Brasil, das zonas andinas, do norte de África. Então, nesse sentido, é assim, é uma realidade e é bem difícil, nem sabemos isso, não vai ser. Aqui vemos então, por exemplo, de uma análise de uma revisión sistémica. Las revisiones sistémicas de más o menos son aquellas que son un poco más de estado de arte, de revisión de bibliografía, que ahora son llamadas revisión sistémica, porque tienen una gran cantidad de artículos de análisis que precisan ser estudiados, que precisan ser analizados, una gran cantidad. Então, aqui vemos, por exemplo, as causas, os padrões causativos de desmatamento tropical entre os anos 1850 e 1997, basándose na síntese de 152 casos de estudos. Então, cada caso de estudo é um artigo diferente, que examina tanto os drivers próximos como os drivers subyacentes. E aqui vemos estas caixinhas, que são praticamente os componentes, tá? Esos componentes que son causados por la interacción de diferentes elementos que son levados por nuestros mismos factores de producción. Por ejemplo, tenemos la extracción de infraestructura, la expansión agrícola, la extracción de madeira y otro tipo de factores. Tá? Y tenemos este tipo de, prácticamente, os factores. O número que ven aqui dentro das caixinhas é o número de casos. Então, por exemplo, aqui 34 falam que são outro tipo de casos, 67 desses estudos falam que tem extração de madeireira, outro 96 uma expansão agrícola e outro 72. Aqui, veamos a importante, a expansão de agricultura. Tá? Também temos algumas conexões, por exemplo, aqui estão falando, a extensão de infraestrutura causa expansão agrícola. A extracción maderera causa expansión agrícola. A extensión de infraestructura causa extracción madereira. Y otros factores causan expansión agrícola. Tá? Esas son las relaciones que tienen entre ellos, que también tienen un número de casos. 8, 5 y 10. Tá? O mayor número de casos son que aquellos que tienen una extensión de infraestructura, puede ser una estructura urbana, son aquellos que causan una expansión agrícola. Y aquí ahora pasamos, ¿no?, a estos feedbacks. ¿Y cuáles son esos factores? Los factores que son demográficos, económicos, tecnológicos, institucionales, culturales, políticos, o más llamados como esas demandas, ¿tá? O que ven detrás. Esos son los más o menos, falando así, los causas subyacentes. Y aquí tenemos estos efectos o drivers próximos. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, factores demográficos, 61, factores econômicos, tecnológicos, institucionais, políticos e sociopolíticos. O maior número está em fatores econômicos, tá? Somente vemos aqui que os factores demográficos têm a representatividade de todos, a menor representatividade. Que simplesmente não estamos falando de um aumento de pessoas, de número de pessoas, tá? É porque praticamente esses fatores econômicos vão permitindo a vida em outros locais, ou vão permitindo mudanças en los estilos de vida que están relacionados con esos factores demográficos y también se asocian con esos factores tecnológicos. Mismo así, esos factores institucionales políticos van creando nuevas necesidades políticas y todo eso está causado por los mismos factores sociopolíticos y culturales. Tanto vemos aquí como, por ejemplo, este que tenemos 66 va para allá, para allá, y este elevado. Entre eles também tem uniões, tá? Tem links que vemos. O maior, vamos fazer o maior, e praticamente todos, a maior quantidade, dirigidos a factores tecnológicos, tá? Associados às novas necessidades socioculturais. E também vemos um feedback entre demografia e tecnologia. E aqui vemos também, por exemplo, alguns drivers internos. 25, 8, etcétera, los que vimos van a ser retroalimentados. Entonces es muy interesante ver aquí cómo, por ejemplo, en esta revisión sistemática, vemos precisamente cómo ellos van se mostrando en la capacidad de se conectar. ¿Tá? Por ejemplo, los factores demográficos se están se uniendo en 47 y 6 que tenemos acá,
37 da 50 y 51. 51, 37 y 16. Ah, es 16, no es 6. Falta aquí. Está. Temos uma expansão agrícola e uma demanda por produção madeireira. Por exemplo, os fatores socioculturais e sociopolíticos vão 32 para a produção de madeira, 41 para a expansão agrícola e 15. Então, vemos aqui como muitos desses, aqui conseguiram eles como resumir, como compilar os drivers subyacentes com base nesses drivers, nessas dimensões desses drivers próximos. Aqui vemos, por exemplo, que sempre nós temos entendido 4 tipos de drivers, que são os sociais, os ecológicos, os econômicos e os políticos. Mas aqui aparece um driver adicional, que é o tecnológico. Tá? Então, precisamente porque nossa sociedade atual é uma sociedade da informação e da tecnologia. Vemos aqui, por exemplo, também como de 3 tipos de bases de dados diferentes, que são ECHAR, DeFries e o Pathfinder Landsat, para a Amazônia, mostra o número de locações, de ubicações, em que aparece um desmatamento rápido tropical durante os últimos 20 anos. Quando aparece mais escuro é que mais estudos consideram que apareceu, indicam que ao menos 3 casos aparecem, e, por exemplo, que no rosa, que somente um deles mostra. Então, o que quero falar aqui é que todos levam em consideração que realmente onde está acontecendo a maior quantidade de desmatamento na floresta tropical é na Amazônia. Todo aqui no redor, em todos estes países, essa redução dessa floresta amazônica que nós já temos bem estudado. Aqui também temos em algumas florestas do Sudeste Asiático e também aqui na floresta do Congo. Todos estes, olhem, todos, por supuesto, são florestas tropicais, são para a produção agrícola. Tá? Todo este crescimento é produção agrícola. Aqui vemos, por exemplo, os estimados globais de mudança de cobertura e a percentagem de mudança. Vemos, por exemplo, o tipo de cobertura vegetal, por exemplo, vemos floresta, que são fatores madeireiros, através dos anos. Tá? Área em 41 milhões, não sei quanto, não sei quanto, ou 4 milhões. E então, como vemos aqui alguma mudança entre os diferentes anos? Tá? Antes aqui vemos que as zonas florestais aumentaram acá, diminuíram, aumentaram e aumentaram. Muitas dessas mudanças não está dado pela floresta nativa, é dada pela silvicultura ou uso de algumas plantações que são usadas para explotações madeireiras mais adiante. Né? Aqui vemos o que passa com as savanas, as estepas ou as pasturas. Principalmente, elas estão todas aumentando. 17, 26, 35, 53. As áreas agrícolas também, todas em aumento, ou mantendo-se aqui neste caso. 14, 20, 15, 16. E as pasturas vão aumentando e logo uma redução. Então, normalmente aqui o que nós vemos que está passando entre o cultivo e a pastura é uma relação de intercalação. Bueno, que lá va primeiro um cultivo, deixam descansar a terra um ano, e aí vem durante esse tempo, bombardeio, um processo de pasturas, e aí novamente usado. Então, esse tipo de balance que vai acontecer. Então, praticamente isto. E aqui, a percentagem total de área tá, usada. Então, por exemplo, toda a floresta tá, vai se diminuindo em percentagem, em proporção, os quais aumentam as pasturas e as zonas de cultura. Tá? Então, quando nós vemos ou comparamos com os dados de alimentação, exportação, isso, é certo, as pasturas estão aumentando precisamente, as pasturas domesticadas, porque precisamente são áreas de uso para carne, para a produção de carne. Tá? E quais são isso? A soja, milho
trigo, etcétera, que son usados este tipo de culturas que van creciendo. Vemos que la producción de alimentos no tem mudado una gran cantidad, un porcentaje, en representación. Lo que sí tem mudado es a pastura. Y ese incremento de pasturas. Y finalmente aquí vemos estas mudanzas a través del escenario 1700, que son simulados, ¿no? Esto no, la tecnología en ese momento no existía. 1700, 1800, 1900 y 1990. Vemos aquí un tipo de coberturas vegetais que tem mudado, culturas, pasturas, hielo y tundra, ¿no? Vermelho, laranja, branco y aquí, como ven, tendo mudado. Por ejemplo, vamos a ver el hielo, tundra, etcétera, más o menos se mantiene. As zonas de culturas, de cultivo, aqui vemos como vão se aumentando, na população vermelha, tá? Até finalmente um maior crescimento, né? Aqui a Pampa Argentina, a Pampa, parte do mato aqui de Brasil, finalmente vai se incrementando. Uma grande quantidade de Estados Unidos, estas estepas russas e a Índia, né? Maior produção de alimentos. Y, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, crecimiento de mudanzas en los bosques tropicales, se mantiene aquí, hasta llegar a una buena reducción. Vemos, por ejemplo, la selva del Congo, la floresta del Congo, como finalmente fue desmado. Y aquí la floresta amazónica, aquí vemos una floresta del Pacífico, que finalmente va completamente desaparecer. ¿Tá? E assim, então, praticamente todas essas mudanças que vão acontecendo são causadas como drivers próprios do ser humano. Então, o driver é essas mudanças que nós introduzimos e o driver subjacente são essas demandas que nós precisamos. Se de um momento a outro as demandas dos seres humanos da mesma sociedade mudam, os drivers próximos também vão mudar. No van a mudar los drivers próximos por sí mismos. No una cuestión de no desmateo, que eso no va a acontecer porque existe una demanda muy alta por ese tipo, tanto de uso de solo, por uso de espacio, por cualquier tipo. Entonces, prácticamente esas mudanzas ven siendo puxadas precisamente por esas demandas que nos vamos a ter incrementando na atualidade. Então, com isso, simplesmente um panorama bem geral dessas mudanças causadas durante o antropoceno, que era do ser humano, tá? Que vem sendo mais ou menos se conectando com aquilo que nós vamos vendo e também da parte do exercício. Então, não sei se vocês, Matheus e Márcia, têm alguma pergunta, dúvida, ou algo que quisieram falar sobre o que nós vimos sobre o tema de hoje. Professor, por enquanto, eu consegui entender. Eu acho que a única coisa que eu poderia contribuir é que às vezes a gente tem que levar em consideração que muitos países ricos, eles tentam diminuir as suas taxas de emissão, aumentando a taxa de emissão de outros países pobres, né? E é o que está acontecendo muito atualmente hoje. Né? Compram até porcentagens de carbono de outros países, né? É bom a gente lembrar dessas questões, né? Desses jogos políticos que acontecem. Exatamente. Eu lembro muito, por exemplo, que no caso de Estados Unidos e Argentina, por exemplo, agora não lembro, acho que foi no momento de chegar o Obama. Obama entrou diretamente para a redução de gases de efeito invernadeiro, assinou os protocolos, falou, é possível, vamos a fazer. E quando vimos como vão fazer eles, é que eles introduziram a técnica de fracking, o que sim leva a uma redução de gases de efeito invernadeiro, mas com a mudança total, ou levar esses efeitos aos recursos hidrológicos. Tá? Então, reduzem por uma parte, mas aumentam por outra. Tá? Isso mesmo aconteceu na Argentina. A Argentina mudou, conseguiu uma redução de gases de efeito invernadeiro porque introduziu o fracking. Então, o que nós vemos em todos os países que praticamente, de algum lado, não é como vamos a reduzir as gases de efeito invernadeiro
e tudo vai melhorar. Não, vai criar novos problemas. Para tudo isso é como levar, eu sempre falo, não sei como é o nome, quando a caixa de madeira onde levam os mortos. Caixão. Caixão. É como passar o caixão de aqui a outro lado. É praticamente aqui e logo levamos aqui, mas o que sempre levamos é esse caixão, tá? Esse morto assim, porque não podemos trocar essas coisas, tá? Aunque quiséssemos ser uma questão natural, tá? A única coisa realmente é ver, e as tecnologias também não estão aportando nisso, estão criando outro tipo de problemas. Aí o Elon Musk e todas aquelas pessoas ricas de agora que pensam que com tecnologia vão solucionar os problemas do mundo, não. Eles vão criar novos problemas. Isso é. Tá bom, ótimo. Muito obrigado. Vou cá fechar. Bom, bueno, então, vamos a começar com umas perguntas. Vocês têm algumas perguntas sobre a parte 3? Vou parar. Aqui está. Está pronto. Bom. Professor, eu só tenho algumas perguntas, mas em relação do que eu acho que não ficou muito claro. Eu entendi a pergunta, mas não ficou claro exatamente o que o senhor quer. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui a número 5, né? Você fala, para o cenário selecionado, descreva o número e o tipo de renda das famílias, combinando sua localização no mapa de calor. Quando o senhor fala localização, é para a gente pegar o mapa do Excel e destacar ele? É isso que o senhor está pedindo? Tá, por exemplo, vou mostrar acá como deveria ser feito. Por exemplo, aqui temos essa pergunta acá, da renda, não? Também descreva a situação. Então, o que nós devemos levar em conta é o número de pessoas, tá? Por exemplo, este é para o mapa de calor. Então, temos aqui o número de famílias, tá? De acordo a sua distribuição, que são as famílias, para não mostrar os resultados a vocês. Não quero que vocês colhem, digo. Vamos a ver se tengo acá a distribuição de famílias. Não pode estar. Bom, no caso, vocês já acho que têm bem visto como a distribuição de famílias. Então, o que vamos a ver aqui, por exemplo, é as temperaturas, o número de famílias que ficam dentro dessas áreas de temperatura, tá? Então, por exemplo, neste caso, vamos a ver 12 famílias, 50 famílias, 200 famílias, tá? Uma família, 3 famílias, etc., que ficam aí dentro dessas áreas, tá? Vamos a ver aqui como elas estavam aqui, o valor 3, que são famílias de renda mais alta, e as famílias muito mais de renda média, acho que renda baixa ainda, eles são também renda baixa. Então, assim, é mostrar simplesmente como visualizar essas famílias, essa localização dessas famílias de acordo a essa renda, não? Simplesmente colocar o valor, o número de famílias, que é bem importante, porque não é o mesmo número de famílias em todos os sectores. Então, mais ou menos, eu não quero mostrar todo o resultado para vocês não ter mais ou menos, não? E nesse sentido, também a parte do uso de energia, também vocês devem mostrar quanto é o número de famílias, quanto é o valor levado, etc, etc. Mais ou menos. Tem um tipo de tabela que mostre qual é o tipo de consumo, qual é o valor de renda, etc. Esses números 12, 50, é a quantidade de pessoas?